Cara, hoje nós vamos analisar as opções que nós temos para ser o camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vídeo do canal do Gustavo Marques. Quem merece ser o camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? Existe uma lenda no futebol mundial. Dizem que a camisa 9 amarela tem vida própria. Ela escolhe seus seis e tritura seus príncipes. Desde que Ronaldo Nazário deixou os gramados, vestir esse número deixou de ser uma honra e virou um convite ao sacrifício público. 2014, Fred, um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, transformado em um cone tático e culpado por uma nação inteira no massacre do Mineirão. 2018, Gabriel Jesus, o garoto de ouro que correu, marcou, suou, mas voltou da Rússia com 0 gols. 2022, Richarlison, o voleio na estreia nos fez sonhar, mas o choro na eliminação foi o retrato de mais uma geração quebrada. 24 Pô, pior que você vendo aqui, dando uma analisada agora aqui, sincera. 2014 foi o Fred, 2018 o Gabriel Jesus tava arrebentando nas eliminatórias, fazia gol pra caramba, metia o alô mãe, mas chegou na Copa do Mundo, o bicho parecia um volante. Aí também dá pra pôr a culpa no Tite, né, que é o treinador que manda. Ele voltava muito pra marcar e lá na frente ele não conseguia fazer gol. E em 2022 foi o Richarlison, ainda marcou aquele golaço, fez outros gols na Copa, ainda se tratando de Copa do Mundo. O Richarlison eu acho que foi melhor que o Gabriel Jesus, aí eu não lembro muito do Fred, cara, como que foi naquela Copa do Mundo, mas se for trazer da minha lembrança, ainda o Richarlison foi melhor que os dois se tratando de Copa do Mundo. Eu lembro que o Fred saiu virando chacota, que só chamavam ele de cone, e o Gabriel Jesus que chamavam ele de volante, ainda o Richarlison foi seus gols. 4 anos, 3 traumas, estamos em fevereiro de 2026, a Copa da América do Norte bate na porta, Carlo Ancelotti tem a decisão mais perigosa da sua carreira nas mãos para a Copa de 2026. Eu encontrei 7 nomes, 7 atacantes que brigam por no máximo 3 vagas no avião, e apenas um será titular absoluto. A lista que eu trago hoje mistura a frieza dos números com a realidade do campo. E eu vou começar bagunçando a sua lógica. Não vamos do 7 a 1, vamos começar direto pelo pódio, com um jogador discreto, porém, pode-se dizer que é o mais cerebral da lista. Matheus Cunha. Se você ainda acha que Matheus Cunha é aquele jogador que joga bonito, mas não faz gol, você parou no tempo. Você não está vendo o que está acontecendo em Manchester nessa temporada 2025-2026. O que coloca Matheus Cunha no nosso top 3 não é o número de bolas na rede, é a nota média do SofaScore, 7.8. É a segunda maior média entre todos os atacantes da nossa lista. Ele tem 26 anos atualmente, seu valor de mercado está na casa dos 70 milhões de euros, segundo o portal Transfer Market. E Matheus voltou a ter boa sequência de gols também, já que o Manchester United parou de perder e está começando a vencer. Bruno Fernandes, Mainu, jogou, vem aí, Matheus Cunha! Decidindo o clássico contra o Arsenal. A transferência para o clube e o trabalho com o novo treinador Michael Carrick transformaram Cunha. Ele deixou de ser um 9 isolado para ser um falso 9, de manual. Ele praticamente não pisa na pequena área para brigar com o zagueiro. Ele flutua, ele domina o espaço entre as linhas. No esquema tático do Ancelotti, onde temos pontas agudos como Vini Júnior, Rafinha e Estevão atacando o espaço vazio, Matheus Cunha é a cola que une o time. Ele é a classe, ele é a inteligência, ele oferece ao Brasil a chance de jogar sem uma referência fixa. Mas classe nem sempre ganha guerra. E se precisarmos de alguém que não queira a bola no pé, mas... Então vamos lá, começando pelo Matheus Cunha. Cara, vai depender do esquema tático do Ancelotti para a Copa do Mundo, porque não adianta você jogar o Matheus Cunha lá na frente e ficar mandando bola para ele brigar com o zagueiro no alto, tá ligado? Ele vai perder todas, porque esse não é o estilo de jogo do Matheus Cunha. O Matheus Cunha é igual ele falou, ele faz um falso 9, sai da área, ele consegue jogar, consegue achar bom passe. Então, se jogar o Matheus Cunha lá de 9... pode trazer ele um pouco para trás, mandar os pontas de lança avançar, Vinícius Júnior, Estevão na outra ponta, que ele consegue participar desse jogo. E na minha opinião, o Matheus Cunha é um nome bom, cara. Ele sabe jogar ali o futebol. E na seleção brasileira com o Ancelotti, ele tava nesse esquema, né? Ele foi um dos centroavantes titulares. Vamos ver se pra Copa vai ser ele, que também, pra mim, tem outros melhor que o Matheus Cunha. É que vai dependendo ali, pra mim, do desenrolar do jogo. Se precisar de um atacante brigador, que sobe de cabeça, que briga com o zagueiro, aí esquece Matheus Cunha. Tem que ser outro pra entrar de titular. no sangue do zagueiro. É aí que descemos para o 7º lugar. Richarlison. Muitos pediram a cabeça dele após 2022, mas o Pombo é um sobrevivente. Se olharmos apenas para os gols, a temporada 25-26 dele no Tottenham é fraca. 8 gols em 31 jogos, e estatisticamente é pouco para um camisa 9 de seleção. Então, por que ele está na nossa lista dos 7 melhores?
Pô, e o Ancelotti, ele gosta do pombo pra caramba, só que também tem um negócio. O Richarlison se machucou toda hora vindo de lesão grave. Eu acho que nessa reta pra Copa do Mundo ele vai perder muito espaço, porque se tratando de Copa do Mundo, ela é momento, cara. Tem que levar o centroavante que tá bem naquele momento. Não adianta pegar um Richarlison voltando de lesão e tirar a vaga de outro centroavante que tá voando. Aí é osso. Aí você queimou outro jogador. Porque em ano de Copa, o pombo joga. Kudus. Oh, he's got away from Hartman brilliantly. Richarlison! Esse gol aqui não tem como. Você lembrou, eu lembrei. Pô, moleque, ele meteu logo aquele golaço igual ele fez na Copa do Mundo. Taking the adulation. Ele começou a ter partidas melhores recentemente e sempre esteve no radar da comissão de Ancelotti. O comandante o conhece desde os tempos de Everton. Ele sabe que, em uma Copa do Mundo, haverá momentos de pânico, momentos em que estaremos ganhando de 1-0 da França aos 40 do segundo tempo e precisaremos de alguém para segurar a bola no ataque, cavar uma falta ou brigar pelo alto. O algoritmo aponta Richarlison como o único capaz de fazer esse trabalho sujo com excelência. Ele é o soldado da lista, mas se Richarlison é defesa, o nosso sexto lugar é improvisação pura. Pô, o Richarlison lá na frente, ele consegue fazer o papel dele, segurar a bola, e que hoje, com as opções que nós tá tendo, aí eu não sei se o Richarlison, tá ligado, merece estar na Copa do Mundo. Rodrigo Muniz. Aqui precisamos ser honestos com os números. Rodrigo Muniz não é um artilheiro de 20 gols por temporada. Se olharmos para a temporada passada, 24 e 25, ele alternou momentos brilhantes com o banco de reservas, fechando com cerca de 11 gols, incluindo em time grande, e muitos queriam ver ele sendo testado na seleção brasileira, principalmente os flamenguistas, após uma boa sequência que ele teve. Fez gol no Chelsea, no Liverpool, no Manchester United. O garoto balançou a rede. Na atual temporada, ele sofreu uma lesão na coxa em novembro e está fora dos gramados desde então. A previsão de retorno é para o final de fevereiro. Muniz é o centroavante que desafoga. Quando o Fulham precisa sair da pressão, ele joga um tijolo para frente e o Muniz resolve isso muito bem. Durante o período que esteve jogando e marcando gols, ele estava no radar da equipe de Ancelotti. Agora, a dúvida é se ele vai voltar voando e jogando muito bem a ponto de colocar uma dúvida na comissão ou vai precisar de tempo para voltar. Na Premier League, o Fulham está em oitavo na tabela, e com ele em campo, é bem provável que o time tivesse resultados e desempenhos ainda melhores. Pô, se tratando aí de Rodrigo Muniz, você prefere o quê? Levar um Rodrigo Muniz, que tá lá no Fulham, jogador importante, camisa 9 do time, ou você prefere levar um centroavante aqui no Brasil que tá em alta, entendeu? Que sempre resolve pro time dele, tipo um Yuri Alberto no Corinthians. Pode falar do Yuri Alberto, cara. Pode falar um monte dele, que tem hora que ele é bagre, ele perde uns gols bizarros. Só que quando chega em final de campeonato, o cara tá sempre decidindo pro Corinthians, cara. Fez gol contra o Flamengo, fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Palmeiras, então no final ele pega aqui, ó, bota a camisa no peito e resolve o jogo, certo? Então a opção aqui de um cara que sempre resolve, o Yuri Alberto, e tem também o Pedro do Flamengo, é que também as lesões sempre atrapalham o Pedro, né? Mas o Pedro, cara, eu gosto do futebol dele, ele tem muita qualidade ali dentro da área, o Pedro desenrola, é um jogador de raciocínio rápido, não é durão, ele consegue driblar o zagueiro e fazer o gol, então entra assim, o Rodrigo Muniz, Yuri Alberto e Pedro, acho que eu levava o Pedro, viu? Vamos ver se o Pedro não vai estar nessa lista, né? Mas ali o Pedro compete com esse cara aí fácil, na minha opinião, Pedro, Yuri Alberto, esse jogador que joga no Brasil, Caio Jorge também, que fez uma temporada brilhante, se continuar voando. Igor Thiago. Contra fatos e contra o algoritmo não há argumentos. Se a convocação da seleção brasileira fosse feita por uma planilha de Excel, o titular absoluto seria Igor Thiago. Chegou a hora de parar com preconceito e olhar para a realidade. Igor Thiago. O Igor Thiago não tem jeito, ele merece uma oportunidade na seleção brasileira. Pô, começou a temporada lá na Premier League, eu vou te falar o que aconteceu. Tem o Haaland, e aí você fica com aquilo na mente, quem vai ser o artilheiro da Premier League? Aí vamos lá, Haaland, Gyökeres, que veio do esporte, estava todo mundo criando maior expectativa, então você pensa, Haaland e Gyökeres vai disputar lá em cima para ver quem vai ser o artilheiro, Mohamed Salah, que tá sempre brigando, e sabe o que aconteceu? O Igor Thiago, moleque, só não fez mais gol que o Haaland. E ele joga num time bem mais fraco e o cara tá voando, então não tem como. Ele merece uma oportunidade na seleção brasileira, pelos números e pelo que ele tá jogando. Thiago não é apenas uma fase, gigante, ele é a realidade mais brutal do futebol europeu nessa temporada. O que ele está fazendo com a camisa do Brentford é obsceno. São 17 gols na liga mais difícil do planeta, onde ele é o segundo artilheiro, atrás apenas do Android Erling Haaland. É gol em jogo grande, é hat-trick, é um gol atrás do outro. Igor Thiago não é técnico, ele não vai driblar 3 jogadores como Neymar, ele é um trator, ele é o Haaland brasileiro no sentido puramente físico, ele empurra o zagueiro para dentro do gol se precisar. Existe um preconceito estético no Brasil, com
Tá vendo? Aqui já é outro tipo de centroavante. Aí aqui você já esquece o que nós estava falando do Matheus Cunha, que é aquele atacante participativo, que consegue vir para trás e dar uma enfiada de bola pro ponto. Com o Igor Thiago já não dá para você ter esse estilo de jogo. Tem que mandar bola para ele brigar lá com os dois zagueiros, que ele vai se impor fisicamente, vai lutar e tentar levar melhor para fazer o gol. Seja cabeceando, seja bola para ele disputar mesmo no corpo a corpo, que esse é o estilo de jogo dele. Então uma tática que você vai jogar a bola pro centroavante e seja o que Deus quiser, Igor Thiago tem que estar lá. Fazedor de gols feios, mas se Ancelotti quiser garantir bola na rede, ignorar os números de Igor Thiago é brincar com a realidade. Ele é eficiência bruta. Ele venceu mais duelos físicos que qualquer outro atacante da liga. Quando a bola chega nele, ela não volta. Ela é guardada ou vira finalização. A eficiência dele na frente do gol é clínica. Ele não precisa de 5 chances como Gabriel Jesus precisava. Ele precisa de apenas uma bola na área. Ignorar esse artilheiro não é uma escolha técnica, é um crime contra a meritocracia. Igor Thiago oferece algo que a seleção não tem desde Adriano Imperador: imposição física absoluta combinada com faro de gol. Ele não está aqui para compor elenco, ele está aqui buscando ser titular. Vitor Roque, dar um passo. Cara, o Igor Thiago é uma boa opção. O certo mesmo é o Ancelotti chamar ele já para esses próximos amistosos, porque o cara tá merecendo uma oportunidade. E nós tem que parar também com aquilo, viu? Que nós tá mal acostumados, essa é a verdade. Nós quer ver qualidade, quer ver o cara dando passe de letra, dando tapinha bonita. Moleque, não importa se o cara, foi mal a partida toda, errou muitos passes. Se ele meter a bola na rede, tá ótimo, pô. Ele é centroavante tem que fazer isso. Ele não precisa estar com aquele espetáculo, dar chapéu, fazer lance genial. Não, mete a bola na rede. É isso que você precisa querer de um centroavante, só que ele faz o papel dele, que é meter caixa. Para trás, às vezes, é dar 2 para frente. A passagem pela Europa foi turbulenta, mas a volta ao Brasil em 2025 transformou Vitor Roque. Vestindo a camisa do Palmeiras, ele não apenas jogou, ele se reinventou. Na temporada passada foram 16 gols no Brasileirão. Isso que ele nem fazia gol antes. Vestindo a camisa do Palmeiras, Vitor Roque recuperou o sorriso, a confiança e, o mais importante, a fome de vencer e fazer gol. Foi testado pelo Ancelotti, conquistou o respeito dos fãs de futebol novamente e agora está no radar da seleção. Ele é o caos organizado. Ele entra na lista como opção tática para quando o Ancelotti quiser sufocar a saída de bola adversária na garganta. Se precisarmos pressionar alto por 90 minutos, ninguém faz isso melhor do que ele. O Tigrinho é uma boa opção, hein, mano, nessa lista aí. O Tigrinho é brigador, recuperou a confiança quando ele chegou no Palmeiras. Tava mal pra caramba, mas também ele tava ansioso, né? Queria mostrar muito, ficou lá no Barcelona que ele não desenrolou, foi pro Betis também que ele não conseguiu fazer nada. Então ele chegou no Palmeiras querendo mostrar que ele ainda tem futebol pra queimar, e ainda é moleque novo. Então tava muito afobado, errando muito gol na cara do gol, aí tava osso. Mas depois que ele se recuperou, jogador importante do Palmeiras, ou se não, o melhor jogador do Palmeiras. E ele merece estar nessa briga aí, né? Mas é igual eu falei, ele entra nessa briga aqui de levar algum centroavante brasileiro, junto com o Yuri Alberto, junto com o Pedro, junto com o Caio Jorge. Pra mim, é escolher um desses 4. Caso for levar um atacante aqui do Brasil, um centroavante passe 9, e aí vai brigar com os outros 2 que for convocado, né? Que só vai 3. Disseram que ele tinha falhado no Real Madrid, disseram que era cedo demais. Mas o empréstimo para o Lyon em janeiro de 2026 não apenas salvou a geração, ele criou um monstro. Endrick tem uma anomalia estatística no Lyon: 4 gols em 4 jogos, além de uma assistência. Isso com direito a hat-trick em seu 3º jogo. Lançamento pro Endrick no costado da defesa. Atenção, vem o Endrick. Aparentemente posição legal para fazer o segundo dele. Gol! Pô, não tem como. Esse moleque, ele tem que estar na Copa do Mundo. Pô, só dele ter saído do Real Madrid e do Lyon ali já mostra muito que ele queria ir pra Copa. Ele queria estar jogando pra mostrar pro Ancelotti: opa, eu tô aqui, eu quero estar nessa lista. Ele estando no Real, ele não ia conseguir isso porque ele não jogava. Mas no Lyon, em 4 jogos, ele já mostrou que ele é embaçado, tá? O menino tem muito talento, tem força física, consegue dar arrancada. O que ele tá fazendo nesse pouco tempo no Lyon já é absurdo, cara. 4 jogos, meteu 4 gols e ainda deu uma assistência e tá jogando muito. Se você assistir o Endrick lá, você fica encantado, pô, os franceses tá tudo louco com ele. Então, pra mim, ele vai estar na Copa do Mundo. Aí vai ter mais 2 vagas que ali o primeiro colocado, vocês também já sabem quem é, né? E é outro jogador que vai estar na Copa. Eu acho que vai brigar ele com esse outro jogador surpresa que nós vamos ver daqui a pouco. Aí já são 2 vagas, vai ir só mais um daqueles jogadores ali, cara. É o segundo dele no jogo, é o 4º do Lyon. Ele já tá adaptado, ele voltou a sorrir, ele brilha. A eficiência dele é assustadora. Ele não precisa participar da construção do jogo, ele precisa de 1000 metros de espaço.
Ele recuperou a confiança, o sorriso e principalmente o faro de gol. E outra coisa ainda do Endrick, tá? Esse menino tem muita estrela, hein? E parece que sempre a bola cai no pé dele pra ele matar, pô. Estreou no Real Madrid, fez gol. Estreou no Lyon, fez gol. O cara é iluminado, não tem jeito. Endrick tem uma coisa que não se treina, o dom da finalização. A bola procura ele. Ele chuta com a esquerda, com a direita, de cabeça. Ele não precisa de 3 chances, ele precisa de meia. Será que ele é o titular natural pela fase? Talvez. Ele é o futuro da seleção? Com certeza. João Pedro. Chelsea, camisa titular. Aqui, ó. Esse que eu tô falando que vai brigar com o Endrick pra ser o titular do Brasil na Copa do Mundo. Protagonista na Premier League, João Pedro não é mais uma promessa, ele é uma realidade brutal. Ele é o atacante híbrido perfeito, tem altura e força para fazer o pivô, tem drible curto e habilidade para sair jogando, e tem a frieza na frente do goleiro para decidir. No Brighton, ele era bom, no Chelsea, ele virou elite mundial. Na temporada atual, em 32 partidas, já são 12 gols marcados e 5 assistências. Muitos foram golaços. E aí a gente vê o Estevão na direita, então. É, João Pedro dominou, perna esquerda, bateu! Gol! João Pedro. Pô, o João Pedro também, ele é aquele centroavante completão, cara. Porque se você mandar a bola pra ele brigar lá com o zagueiro, ele consegue brigar. Mas se você procurar ele pra uma jogada, ele também consegue. Fora da área, ele desenrola, pô. Então ele consegue fazer bastante coisa. O João Pedro joga muita bola. E pra mim, ele vai ser o 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vai brigar com o Endrick, na minha opinião. Aí vamos ver quem vai chegar em melhor fase, porque, igual eu falei, Copa é momento. Se o João Pedro daqui pra lá der uma baixada no futebol dele, aí você já fica meio assim. O Endrick é a mesma coisa. Então tem que chegar voando. E o que chegar voando, dá a 9 da amarelinha. Se o cara não sentir o peso, moleque, de uma Copa do Mundo e ele jogar o que tá jogando, já era. Não vai fazer feio. O João Pedro vai desenrolar. Oferece ao Ancelotti a possibilidade de mudar o esquema sem mudar o jogador. Se precisar segurar a bola, ele segura. Se precisar correr, Exatamente. ele corre. Hoje, analisando friamente todos os fundamentos, passe, finalização, físico, mental, tem um entrosamento com o Estevão, companheiro de Chelsea, pois é, a escolha não é fácil. Mas seria o João Pedro, o camisa 9 mais preparado para vestir a amarelinha na estreia da Copa? A convocação final é em maio. Mas pra você, quem merece ser o atacante titular do Hexa? Comenta a sua... Na minha opinião, hoje o mais completo mesmo é o João Pedro para ser titular da seleção brasileira. Vamos ver como que vai estar o esquema do Ancelotti. É só o Ancelotti adaptar ele lá, porque igual nós falou, ele consegue fazer quase todas essas funções, então ele vai encaixar certinho nesse time. E, rapaziada, a minha opinião é o João Pedro ou o Endrick para ser o titular da seleção na Copa do Mundo. Mas e a sua? Quem merece ser o 9 do Brasil na Copa? E é isso. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar mal moral. Tamo junto e até o próximo react.